Agora, o Brasil não está faltando algo além, digamos, acima das corporações e tudo, uma discussão maior sobre o que é interesse nacional. Quem que tem que conduzir essa discussão? Não seria o governo? Olha, a Constituição de 1988, ela carrega um pecado original. Né? A Constituição de 88 foi escrita num momento de redemocratização, de reação ao Estado autoritário que nós vivíamos na década de 60, 70 e 80, nas décadas. E vamos dizer, mas o Brasil não conseguiu, a sociedade brasileira não conseguiu enxergar naquele momento quais eram os verdadeiros fatores de riscos para uma democracia no Brasil. Muitos daqueles atores que prestaram relevantes serviços para o regime militar conseguiram se apresentar com um novo invólucro, um novo rótulo, como agentes da democracia. Né? Polícia Federal, Ministério Público, a própria Justiça. Não se mudou uma vírgula em suas estruturas, não se questionou em momento nenhum a sua colaboração com a ditadura. Né? Eles foram recepcionados dentro do Estado Democrático, né? Como novas estruturas empenhadas nessa democracia, né? E foram, vamos dizer, fortalecidos enormemente, sem nenhuma visão crítica. Né? O Ministério Público até teve acho que mais competência do que outros órgãos nisso, porque já desde 1985, não é isso, com a Lei da Ação Civil Pública, com o Código do Consumidor, o Ministério Público já vinha mostrando uma certa musculatura para interagir com a sociedade civil. Isso, claro, que num momento em que a sociedade civil estava se reavivando no Brasil, encontrar um braço do Estado diferenciado que se compromete com certas causas, isso daí passou a ter um valor muito grande, né? E foi uma moeda de troca muito forte na Constituinte. Né? O Ministério Público, por isso, emergiu de uma forma, vamos dizer, mais forte até do que os outros setores. Né? Mas nós temos que lembrar que essa confiança da sociedade civil no Ministério Público naquela época se dava, sobretudo, porque o Ministério Público era uma instituição pequena, artesanal e controlável. Né? Dentro do Ministério Público Federal, todos nós nos conhecíamos pelos nomes. Nós sabíamos quem era quem. Né? Era verdade, uma certa clivagem dentro do Ministério Público entre aqueles que tinham andado com o procurador-geral anterior, que era o doutor Inocêncio Mártires Coelho, e o atual, na época, um então procurador-geral, que era José Paulo Sepúlveda Pertence. Havia essa disputa política, mas era uma disputa política menor que não atrapalhava, vamos dizer, o consenso na luta dentro da Constituinte. Né? O Ministério Público logo se valeu também dessas suas competências novas, de suas atribuições, para também ter um protagonismo muito forte na política indígena, né? Na política ambiental. Direitos né? humanos. Direitos humanos. E isso, claro, vamos dizer, isso são agendas sexy. Né? São agendas que têm um apelo. E isso se vendeu bem na Constituinte. É uma instituição que, por isso mesmo, chegou na nova ordem constitucional mais, vamos dizer, mais forte do que outras. A Advocacia Geral da União nem existia naquela época, era o Ministério Público que desempenhava o papel da Advocacia Geral da União. Defensoria Pública nós não tínhamos no Brasil naquela época, praticamente. Quando era concomitante com o Ministério Público ou com as procuradorias dos estados. Né? E a Polícia Federal, ela sofreu, é verdade, ela sofreu um pouco no seu, vamos dizer, no seu poder de fogo, porque ela foi muito identificada como um instrumento do autoritarismo. Mas mesmo assim ela conseguiu se vender bem. A Polícia Federal conseguiu na Constituição se colocar com exclusividade como Polícia Judiciária da União. Né? Mas não foi aquilo tudo que ela queria. Ela, por exemplo, perdeu a luta em relação ao controle externo da atividade policial que ficou para o Ministério Público. Mas esse Ministério Público que tinha naquela época era um Ministério Público de poucos atores que realmente queriam, alguns com muita sinceridade, queriam fazer a diferença. Né? Se comprometeram com a nova ordem constitucional de 88. Mas o Ministério Público, ao longo dos tempos, cresceu muito.
Cresceu muito, assim como a polícia cresceu, assim como o judiciário cresceu. E me parece que o modo de recrutamento não foi muito bem sucedido.